Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Bom tê-los aqui na audiência da PG2. Para os amigos, a nossa Rádio Página 2 aos sábados sempre tem a proposta de trazer um assunto importante, assunto de interesse geral e, evidentemente, dar vez e voz às personalidades que fazem a diferença. Pois eu tenho hoje o privilégio de estar diante de um cidadão, já vou apresentá-los, que vem executando há algum tempo já um trabalho espetacular. Debruçou-se em pesquisas estatísticas, coisa muito rara nesse país, que não tem esses dados. Ao contrário dos europeus e dos norte-americanos, as pesquisas médicas sempre têm embasamento em pesquisas, de fato, em dados, números estatísticos. E nós não temos essa tradição. Esse quadro começa a mudar aqui, a gente sabe, muito timidamente, até porque, na maioria dos casos, a gente sabe que nem faltam recursos, falta vontade política, interesse mesmo. Mas o meu convidado deste sábado vem para nós falarmos sobre um tema que diz respeito a todos nós. Quem não perdeu um ente querido vitimado pelo câncer? Quem não conhece alguma família, um amigo, que já teve uma relação muito íntima com essa patologia tão danosa, que traz, além da perda irreparável, prejuízos imensos à economia do país, inclusive esse é um tema que a gente vai abordar aqui. O meu convidado de hoje, ele é geógrafo, pesquisador, professor, mestre em engenharia e se qualificou para falar sobre o tema exatamente por ser geógrafo, pessoa ligada a dados, a pesquisas, a se debruçar sobre causas e situações. Eleudemar Ferreira Rodrigues, natural do Mato Grosso, ele há algum tempo atrás já está prestando uma espécie de assessoria ao Vidas, Instituto Vidas, que nós todos conhecemos aqui em Santa Catarina, como uma grande instituição gestora de hospitais. Pois o tema aqui vai ser exatamente os primeiros estudos que aparecem publicamente a respeito da incidência do câncer. Tem, de fato, a região algo que possa preocupar a gente, possa preocupar as autoridades e as pessoas por se tratar de registrar também maior incidência do câncer? Será que tem a ver? Nós vamos desmistificar todas essas coisas a partir de agora. Eu dou o meu bom dia. Eleudemar, seja muito bem-vindo à programação da Rádio Página 2. Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria estar aqui conversando sobre um tema tão importante, com um conhecimento científico fundamentado em dados, em bases estatísticas oficiais, e cabe o registro de que no setor saúde, as melhores fontes de informações que existem ainda nesse país em termos de banco de dados e informações, para estatísticas, para se gerar informações, encontra-se hoje no Ministério da Saúde e que são dados públicos, porém enfrentam um grande desafio. Poucas pessoas têm o capricho e a preocupação de se debruçar sobre esses dados, convertê-las em informação e traduzir isso para a sociedade. E você vai na contramão, então, dessa Precisa, situação? se nós somos a sociedade da informação,
não adianta a gente ter um volume de dados e não ter conhecimento e nem informação para distribuir para a população. Muito bom. E é nesse sentido que a gente acaba trabalhando e decodificando aquilo que está apenas em números, em fatos. Eu venho há pelo menos uns 5, 6 anos tendo uma conversa constante com o Dr. Melchior Moser, nosso médico do coração, como a gente convencionou chamar. E o Dr. Moser tem manifestado nas entrevistas dadas a mim, em outros órgãos e até mesmo aqui na página 2, uma preocupação em relação ao câncer. Ah, mas peraí, ele trabalha com o coração. Não, mas ele se interessou, é médico e por ser médico se depara com essas informações e um dia ele disse para mim, olha, eu estou em contato com um cidadão e nós estamos buscando levantar números, dados sobre a incidência do câncer. Eu estou muito preocupado, mas eu quero nesse momento agradecer ao Dr. Moser pela ponte que ele fez para viabilizar essa entrevista com Eleudemar Ferreira, nosso geógrafo, professor, pesquisador, e ele que presta essa assessoria também ao Instituto Vidas. Pois é, dito isso, eu queria fazer mais uma correlação. Outro timboense ilustre entra nesse contexto. Eu quero falar da doutora Senen Alf Pritkin. A doutora Senen, ela mora há muito tempo já longe de Timbó, mas ela é filha do Vigando e da dona Isabel Alf, e a maioria das pessoas aqui em Timbó, de mais idade, conhecem esse casal, e a doutora Senen hoje mora em Miami, nos Estados Unidos. Ela foi médica oncologista, não executa essa função hoje, pois já se aposentou, mas ela foi especialista em administração pública e cientista em epidemiologia do câncer. Veja só que é uma autoridade no assunto, trabalhou muito tempo no Estado, em Santa Catarina, junto ao governo, e também no CEPOM, que é o órgão que trata dessas questões. E a doutora Senen vai participar da abertura do nosso programa para você ter uma ideia mais generalizada do assunto que nós vamos abordar depois. Ela gravou um vídeo muito interessante, onde ela se apresenta e fala um pouquinho das suas preocupações. Por favor, acompanhe essa manifestação da doutora Senen Alf Pritkin. Ela gravou esse vídeo em Miami, Estados Unidos, mas veja a importância dessa observação que ela faz sobre a incidência do câncer em Santa Catarina. Olá, meu nome é Senen Alf, sou oncologista pediátrica, trabalhei 30 anos pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Fui oncologista pediátrica no Hospital Infantil, onde recebíamos todas as crianças com câncer do estado de Santa Catarina. E os pais, naquele processo de sofrimento intenso no diagnóstico, sempre se questionavam: por que meu filho com câncer? E a resposta muitas vezes era repetida, de manhã uma, na semana seguinte outra. Os pais, produtores rurais, né, expostos a pesticidas, que possivelmente apontava para uma das causas de câncer, porque em pequenas comunidades de Santa Catarina, às vezes eu via 20 vezes mais casos de câncer, em populações de 5 mil habitantes, 20 vezes mais do que era esperado, né, comparando com a população mundial. Depois de um tempo eu fui trabalhar na saúde pública, mas mais na área do controle do tabaco, porque muitos desses pais eram produtores de tabaco. Então eu achei que fazendo saúde pública no controle do tabagismo poderia evitar isso. Mas hoje, então o tabaco foi a grande causa de câncer no século XX, mas recentemente a gente está se preocupando mais com o uso dos agrotóxicos, não na saúde só de nós, que tomamos pelo menos meio litro de pesticidas, né, todos os meses na nossa comida, mas também dos agricultores. E Santa Catarina é um estado produtor rural e a gente tem muitos casos de câncer associados. Então, mesmo feliz, aposentada, vivendo em Miami, decidi participar desse estudo que vai mapear o câncer no nosso estado e apontar para saídas, né, nesse nosso século XXI. E sei que muito temos para fazer. Estou com vocês. Um abraço. Bom, vocês acabaram de ouvir aqui um depoimento bastante importante. A partir desse subsídio, nós vamos então conversar daqui a pouco, depois do nosso primeiro intervalo comercial, com Eleudemar Ferreira Rodrigues, esse geógrafo, pesquisador, professor, mestre em engenharia, que vai
abordar dados por ele levantados sobre a incidência do câncer no Brasil e, em especial, aqui em Santa Catarina. Já voltamos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Simbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Simbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, Choperia e Restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Meus amigos, estou voltando então com a entrevista desse sábado. Nosso tema hoje é muito sério. Eu, particularmente, estou entusiasmado em fazer a abordagem desse tema por aspectos que dizem respeito a todos nós e uma preocupação acentuadíssima da classe médica. Refirmo de novo, Dr. Melchior Moser nos dá essa primeira coordenada e aí faz essa ponte para que eu pudesse ter hoje aqui, na página 2, o geógrafo, o pesquisador Eleudemar Ferreira Rodrigues. Bom, nós já ouvimos que há uma preocupação, nós já sabemos que lidamos com um inimigo poderoso e que gostou de, digamos, morar aqui na nossa região. Eleudemar, o que você levantou até agora de dados consistentes a respeito da incidência de câncer na nossa região? Bom, Carlos Henrique, é importante a gente pensar primeiramente, compreender a dinâmica deste aspecto que é o câncer, dessa doença, no país. O que ela representa, como ela está distribuída e qual é o papel do nosso Estado, né? Qual é o protagonismo que, infelizmente, a gente acaba exercendo dentro desta faixa, desta doença, nesta doença especificamente. Então, alguns estudos levantados pela agência internacional chamada IARC, ligada às Nações Unidas, fez um estudo mais global sobre o Brasil e identificou que isso representa o câncer no país, provoca um impacto de cerca de 0,21% no produto interno, na riqueza do país. Que é isso? Isso equivale a mais ou menos 15 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Um país que tenta se levantar com problemas com combustível, se tenta levantar por problemas de impacto na economia por causa da política e negligencia um aspecto que faria muita diferença, 15 bilhões de reais. Filtrando um pouquinho, como deu-se esse levantamento? Esse levantamento ele vai considerar a interrupção da capacidade de trabalho a partir do momento que se tem o diagnóstico do câncer e que começa o tratamento. Quer dizer, aquele chamado lucro presumível, até isso é contabiliza. Exatamente. A pessoa vai recorrer ao serviço previdenciário, é a primeira coisa. Suspende-se a captação da sua fonte de renda. A família vai precisar modificar a sua rotina, que impacta indiretamente. O serviço de saúde vai precisar atendê-lo e onde o custo, apesar do Sistema Único oferecer o tratamento gratuito no Brasil, mas existem situações onde se judicializa para conseguir os medicamentos de última geração e isso também acaba impactando significativamente no atendimento dessa população. Imagina. E acaba pesando ao setor público o financiamento. Né? Até porque esses medicamentos todos, esse tratamento todo é de alta complexidade, ou seja, são muito caros, né? A gente tem exemplos de medicamentos que custam mais de 20 mil reais. Sim, existem medicamentos no mercado de 200, 300 mil reais e às vezes judicializados e é obrigado, ora, o Estado, principalmente o Estado, a cumprir, quando não o Estado dividindo a responsabilidade com o município. Então, onera-se a todos, mas não é um fato isolado. Isso ocorre em todo o país, não é um privilégio de Santa Catarina. Entendi. Agora, quando ocorre essa informação, quando ela chega de que o câncer consome 0,21% de tudo aquilo que o país produz, produto interno bruto, aí começa a despertar interesse?
Olha, eu creio que, infelizmente, as nossas autoridades políticas talvez não se atinem para a importância que o impacto de uma doença que ela vai praticamente influenciar na vida econômica do país por 5 anos, ela tenha a prioridade necessária, o olhar necessário para não só economizar, mas para resolver. Porque se identificado na fase inicial, a taxa de cura é maravilhosa. Ocorre que no Brasil se desperdiça dinheiro com o medicamento, se identifica a causa tardia, se custa mais e acaba morrendo mais pessoas por conta disso. E quando se pensa em cortar recursos, vão logo no dinheiro da saúde, impressionante, né, para pagar combustível, o que é inaceitável, tendo em vista que é uma estatística que mostra que no país, vou te dar a estatística de Santa Catarina, houve um crescimento de 2010 a 2016 de 24% na taxa de óbitos por câncer. Isso é demais, né? E esse comparativo com o Brasil? No Brasil, hoje, nós estamos trabalhando as estatísticas de Brasil. A gente até, depois você pode colocar um mapa para que seus ouvintes, né, compreendam melhor. Se nós separarmos o cenário de Brasil hoje, considera-se assim, um crescimento entre 20,88%. Santa Catarina 24%. Santa Catarina 24%. Quer dizer, já chama muito a atenção. E característica muito peculiar é que o sul do Brasil, os 3 estados do sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, necessariamente tem o maior, como região, é a região com maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes de câncer no país. Isso, levantamentos são dados do INCA até o ano de 2015. Tá? Então, dos 3 estados do sul do Brasil, Santa Catarina só perde em taxa de mortalidade para o Rio Grande do Sul. Olha, infelizmente, nós ocupamos a 2ª posição, né, nos óbitos por câncer. A gente pode avançar um pouquinho mais nesses números aqui? Você pode dar algumas coordenadas a mais? Como, por exemplo, a região de Santa Catarina, onde está mais afeta o problema? Onde está mais localizado? Bem, como você viu no depoimento da doutora Senen, existe algumas nuances que precisam ser consideradas. É preciso observar a capacidade física instalada. Então, os locais de ocorrência são totalmente diferentes dos locais de residência das pessoas que têm câncer. Então, pelo próprio depoimento da doutora Senen, se percebe assim, que às vezes municípios pequenos, com população pequena, têm quase 5, 10 vezes mais casos de câncer aparecendo na população do que nos grandes centros. Entendi. Então, o conjunto que a gente, quando espacializa no estado de Santa Catarina, falando em escala regional, né, ou macro regiões de Santa Catarina, a gente vai perceber que, principalmente no meio oeste, na Serra Catarinense e no Alto Vale do Itajaí, até 2015, guarda-se uma estatística de taxa de mortalidade para cada 100 mil habitantes superior às demais regiões do estado. Mas isso é mortalidade. E é bom lembrar por que a gente está focando um pouquinho na mortalidade. Mortalidade é um dado definitivo. Ela é a consequência final de todo o tratamento, de todo atendimento. Tem um aspecto muito rico na mortalidade. Além da terminalidade do fato, se tem a questão do registro ser obrigatório, da informação ter que ser oficial. E, além disso, historicamente e estatisticamente, sempre se usa como possível inferência as variáveis de mortalidade para associação ou busca das causas. Então, por isso que a gente acaba focando um pouco na mortalidade, para depois chamar a atenção qual é o cenário de intervenção que nos preocupa para desenhar um estudo mais profundo a respeito desse tema. Me chamou a atenção, eu imagino do ouvinte também, que essas áreas que você cita, elas estão ligadas ao meio rural. Estou enganado? As inferências, elas mostram que, como os municípios pequenos, né, do estado de Santa Catarina apresentam taxas muito elevadas, a gente associa a vocação econômica desses municípios ao perfil epidemiológico que começa a se estabelecer a partir daí. Então, hoje nós temos o quê? Falando genericamente ainda em Santa Catarina, dos tipos de câncer, da prevalência entre homens e mulheres por sexo. Vamos lá. Nós temos mais ou menos aí, hoje a taxa está em 57% de óbitos masculinos. Masculino. Morrem mais homens de câncer do que mulheres. Engraçado, não parece ser isso, né?
Mas a estatística mostra As estatísticas mostram a verdade. Às vezes a impressão, porque a mulher recorre mais ao serviço de saúde. Entendi. A mulher, graças a Deus, ainda tem o hábito preventivo melhor do que o homem, que ela sempre vai lá buscar a sua mamografia, fazer o seu exame de acompanhamento nas unidades de saúde. Porém, tem uma distinção. Os homens também se expõem mais ao risco dos contaminantes ou dos possíveis agentes, que isso posteriormente pode se falar. Outra característica importante é que os óbitos masculinos estão muito associados ao consumo do tabaco e à obesidade, o que faz com que os cânceres que se incidem sobre a população masculina sejam mais agressivos que para as mulheres. Mais agressivos. Olha Por só isso a taxa de letalidade é maior. Você falou em sexo, né? O homem com maior incidência. A faixa etária? A faixa etária chama a atenção muito em Santa Catarina. Nós tivemos de 2013 até 2016 uma elevação significativa na faixa etária dos 50 até os 69 anos. 50 a 69. 50 a 69. Em todas essas faixas, nesta faixa etária, há uma tendência de crescimento significativo em todas elas. Porém, o que mais estranha em Santa Catarina e o que se torna inaceitável e se exige do poder público é que é inaceitável se ter elevação da mortalidade por câncer na faixa etária de 20 a 49 anos. Aí, vocês captaram esse dado? Os dados mostram, estão aqui à sua disposição, estão no Ministério à disposição, basta sentar, fazer a tabulação da informação e que você vai ver que, infelizmente, cada vez mais o câncer avança para uma faixa etária que não era esperada. E que leitura você faz disso? As inferências disso precisam de ser pesquisadas, melhor investigadas, porque se atribui câncer a tudo, desde os consumos alimentares, além do tabaco, além do estilo de vida, ao estresse. Talvez a pergunta mais fácil de responder seria: o que não é câncer? O que não gera câncer? Mas, na verdade, o interessante quando a gente identifica essa população é em qual município ela está, em qual região ela está, qual é a classe trabalhadora que mais está sendo afetada, para que a gente possa refinar o estudo e identificar a origem. Então vamos lá, você me fala, por favor, da escolaridade, faixa etária já falou, sexo já falou, escolaridade e a ocupação dessas pessoas. A gente percebeu no estudo que, vou te falar uma coisa a mais que talvez a gente não colocou aqui. Câncer, no sentido de evolução da mortalidade, também não escolhe raça nem cor. Não escolhe? Não escolhe. Na predominância de todas as raças, segundo o IBGE, que a gente tem raça-cor, né? Lógico que a população de Santa Catarina, na sua predominância, autodeclara-se branca, porém, há o crescimento da mortalidade em todas as raças e cores, evoluindo da mesma forma. E a condição social? Condição social, isso é uma informação que, estatisticamente, ela não mostra que poder aquisitivo impeça câncer. O câncer não tem poupado ninguém. Inclusive, quando a gente olha a faixa de estudos de zero, de nenhum estudo, até 3 anos de estudo, a gente vai olhar aqui para o estado de Santa Catarina, vai dar em torno de quase 37% da população que teve óbito de câncer, por câncer, com esse nível de escolaridade. Porém, se a gente traz para a região do Vale do Itajaí, aqui já não é essa faixa de estudo. Simplesmente ela vai se incidir o maior número de óbitos por câncer lá na população que estudou até 11 anos na escola. Então, ela não permite este tipo de análise de inferência. Aliás, e eu faço ressalvas aqui, é que no tratamento oncológico, o sistema de saúde no Brasil, por mais que critiquem, ainda funciona e funciona bem na rede de identificação, porque 80% dos encaminhamentos para a identificação dos cânceres e o acompanhamento na primeira consulta é via Sistema Único de Saúde. Então, nós temos que chamar a atenção da responsabilidade de um sistema que é público, que funciona, por mais que a gente saiba que há falhas, que precisa ser melhorado e não suprimido. Entendi. Então, assim, defendo a política, defendo o Sistema Único de Saúde na perspectiva deste trabalho, porque quanto custaria um tratamento particular para um agricultor ou para uma dona de casa, uma pessoa do lar?
para financiar sozinha. A taxa de letalidade seria muito maior do que nós estamos falando Essa semana hoje. ainda um amigo meu que perdeu um familiar, ele até disse, olha, essa pessoa estava sem plano de saúde e nós fomos pagar, ele me citou alguma coisa assim, de um tempo curto, né, de incidência da doença, descobriu-se o câncer e o falecimento ocorreu muito rápido, vai de sempre de 80 a 100 mil reais, e a pessoa sem isso tira da onde? Esse é um dos grandes dilemas. E, assim, o que a gente percebe hoje que talvez conspire contra o tratamento? Porque são dois momentos que a população ela se sente vulnerável quando o assunto é câncer. Um é para entrar no acesso ao serviço. Outro é para diagnosticar a causa. Entendi. Então, a maioria das pessoas hoje reclama do sistema público de saúde porque não consegue identificar a causa no início. Aliás, eu gostaria de dizer aqui que o próprio estudo também apontou que Santa Catarina é, dos 3 estados do Sul, um dos piores em identificação da causa primária do tumor. O que isso gera, Carlos Henrique? Isso gera uma situação de que quando o paciente procura o serviço público de saúde, ele já está no estadio 5, 6 em diante, o que torna o tratamento e o efeito do medicamento um pouquinho mais, vamos dizer assim, sem o que fazer. Né? Eu preciso, para a gente fechar esse primeiro bloco, Eleudemar, saber de você qual a informação que você detém acerca dos procedimentos. A partir do momento em que a doutora Senen, por exemplo, você, e mais pessoas, evidentemente, o próprio Vidas, né, que está inserido, o doutor Moser, que foi o precursor dessa ideia. Aliás, eu gostaria de fazer uma ressalva para dizer que assim, existem médicos que têm vocação. Aliás, ser médico existe uma vocação porque é 24 horas. Claro. E eu disse uma coisa que eu acho muito interessante, é que existem médicos que exercem autoridade. É quando a vocação, a autoridade no sentido de que quando a vocação se converte em empatia e ele consegue se sentar no lugar do outro e perceber o problema. Do Dr. Moser é isso mesmo. E o Dr. Moser tem isso, a doutora Senen tem isso, a doutora... E vários médicos em Santa Catarina têm esta qualidade. Porém, o tempo de reação e às vezes a forma de como isso vai chegar ao público acaba sendo empírica e não com fundamento científico. Então, para fechar, dando a volta nisso tudo, com esses dados agora, vocês já motivaram, vocês já provocaram um estado de alerta no Ministério da Saúde, já tem gente debruçada sobre essa estatística, ou isso ainda é um trabalho que está com vocês, está ainda aqui? Esse é um trabalho que começa aqui. E eu vou fazer uma ressalva interessante, porque eu trabalhei na administração pública 20 anos, como gestor, como técnico, na área de planejamento. Foi secretário adjunto, inclusive, Fui secretário adjunto, na capital do estado a gente trabalhou em várias frentes, porém existe uma coisa que eu nunca vi nesses 20 anos. Eu nunca vi uma equipe em um município, ou uma associação de pessoas do empresariado, que se preocupasse com esta temática e tivesse a preocupação em conhecê-la, buscar o aprofundamento do conhecimento científico para isso, para se informar e a partir dali talvez, ou de forma isolada ou junto com o poder público, fazer uma cobrança diferenciada. Você está me dando uma preciosidade aqui, então Timbó pode ser pioneiro nisso? Timbó, neste arranjo de organização da sociedade, buscando outro setor para ter a informação de saúde, para resolver os seus problemas, eu nunca vi em 20 anos de saúde. Nossa, que maravilha. Meus amigos, eu vou fazer um intervalo. Já volto com Eleudemar Ferreira Rodrigues, geógrafo, pesquisador, presta assessoria para o Instituto Vidas, mestre em engenharia, professor também e alguém interessado na saúde, apaixonado por esse tipo de coisa, ele já me adiantou. Eu quero lembrá-los de que Timbó tem tido nessa área da saúde um comportamento singular. O envolvimento da entidade pública, do setor privado, das pessoas. Quando o cidadão aqui paga o seu IPTU, ele propicia que a saúde pública melhore e retorne para ele próprio. Nós temos, e vocês já viram como pano de fundo aqui, o Hospital Oasi. O Hospital Oasi hoje tem uma UTI em pleno funcionamento, hoje tem uma obra sendo edificada para UTI neonatal, tudo graças ao envolvimento de pessoas. Timbó, uma cidade para todos.
Horn Auto Center. Seu carro é seu patrimônio. Cuide dele com quem entende do assunto. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência. Uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida do trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. T-Flash, precisou? É urgente? Chame T-Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, estamos voltando aqui, uma espécie de terceiro tempo dessa entrevista com Eleudemar Ferreira Rodrigues, ele que é geógrafo, pesquisador, professor, presta assessoria ao Instituto Vidas há algum tempo já, e que hoje vem expor o seu trabalho. Ele teve agora há pouco aqui em Timbó, e numa das reuniões do Rotary Club, expôs aos rotarianos a sua preocupação em relação a isso. Tudo idealizado em parceria com o Dr. Melchior Moser, que também foi a ponte, né, para que nós pudéssemos ter o Eleudemar aqui com a gente na página 2. Pois então, vamos adiante. Falamos de coisas muito importantes. Eu estou preocupadíssimo com os dados que estão sendo levantados. Quem é que não está? Quem é que não deve estar em relação à incidência do câncer na região sul do Brasil? E Santa Catarina, como já foi dito aqui, hoje só perde para o Rio Grande do Sul em mortalidade de pessoas vitimadas por essa patologia tão ruim, né? A gente ouve falar das pessoas, essa desgraça, essa doença maldita, e a gente lida com esse cenário no dia a dia. Tem o mundo caindo sobre pessoas que recebem seu diagnóstico hoje, amanhã, e cada vez mais aqui no Vale do Itajaí, esse diagnóstico lamentável está sendo apresentado às pessoas. Eu vou então nessa sequência, queria falar a respeito de uma situação, o ranking dos municípios de Santa Catarina, aonde essa incidência é maior. O que você poderia elencar para a gente? Bom, nós fizemos no estudo, no levantamento preliminar de dados, a gente identificou a causa da mortalidade nos últimos 5 anos, ranqueando todos os municípios do estado de Santa Catarina. E entre os primeiros 45 municípios que nós ranqueamos, a região de Timbó tem 7 municípios dentro dele. Nossa! Então, isso chama a atenção, né? Não só pela caracterização em virtude dos serviços, até porque esses óbitos não foram por local de ocorrência, mas sim por residência. Esse é um detalhe que eu queria que você explicasse também. Esse é muito importante, que a gente está levantando a informação de pessoas que morreram, de quais municípios. Então e a partir vamos falar disso já? Isso eu acho que está interligado ao ranking, né? Isso está interligado ao ranking, e além disso, a gente vai fazer isso saindo um pouquinho da escala mais dos municípios e tentar considerar em caráter regional. Entendi. Quando a gente analisa isso, comparando a Serra Catarinense, o Meio Oeste, o Alto Vale e o Médio Vale do Itajaí, nós vamos perceber que, estatisticamente, dos anos de 2010 até 2015, as maiores taxas de mortalidade para cada 100 mil habitantes estão no meio oeste catarinense, com o município chegando ao limite de 261,56 mortes para cada 100 mil habitantes. Você sabe qual é o município? Se tem, nós temos isso mapeado também. Tá. Porém, o que nos chama a atenção? O limite superior da mortalidade, da taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, aqui no Médio Vale do Itajaí, ela está em 193,55 para cada 100 mil habitantes. Entendi. Ou seja, se nós compararmos Alto Vale, Serra, Meio Oeste e Médio Vale, nós estamos falando quase alcançando, em termos estatísticos, na taxa de mortalidade para 100 mil habitantes, o Meio Oeste catarinense. Uhum. O que eu faria de distinção? E qual é a pergunta que nos fica como pesquisador em cima disso, ou como quem está estudando isso? Ora, mas o Médio Vale tem mais serviços, um pouco mais de informação, né, que a gente tem sobre a população, que conhece um pouco mais como acessar o serviço e meios de acesso, do que o Meio Oeste catarinense. Então, por que a nossa mortalidade está assim?
nesta região. Isso merece ser investigado. Uma reflexão total. E quando a gente vai olhar em termos de vocação econômica dos municípios, qual é a classe trabalhadora que isso se incide e tal, nós verificamos que da mortalidade em Santa Catarina, e aqui eu faço um registro muito importante, existe um sistema de informação chamado RHC, Registro Hospitalar de Câncer. E nós estamos percebendo que a falta de informação no preenchimento da informação das pessoas que chegam para ser atendidas, não se tem a preocupação de identificar qual é a profissão das pessoas. Então, a falta de informação é muito grande. Porém, tabulando essas informações, analisando isso a partir do primeiro diagnóstico, a partir da primeira consulta que você procura, que a gente chama a localização primária, a partir da primeira consulta, e a gente vai verificar a ocupação dos profissionais, nos chama a atenção que, em primeiro lugar, está a falta de informação. Em segundo lugar, aparecem outros trabalhadores agrícolas. Nossa, então, mas esse dado é fundamental para saber o que a pessoa está fazendo no seu dia a dia. E né? existem, lógico, outros profissionais que estão ali, né? E esses dados precisam ser depurados por faixa etária para que a gente possa perceber, né, se as associações e fazer o recorte de estudo para... Não é aqui simplesmente as grandes temas de discussão, não só pelo Instituto Nacional do Câncer, como nos Estados Unidos, neste momento, e nos países de ponta que estão pesquisando o câncer, é óbvio que envolve sim a questão dos agrotóxicos. Porém, não posso dizer aqui, né, de forma prematura, fazer uma inferência causal sem a gente poder estudar. Agora, que o perfil, a quantidade, os números e as vocações econômicas já começam a chamar a atenção, por que não realizar um trabalho olhando para este lado? A gente não dá para mascarar a situação, né? Todos nós sempre fazemos a nossa correlação, sem estatísticas, sem ter um dado consistente, sólido, ao agrotóxico. Mas ele é o primeiro a ser investigado. Né? E Santa Catarina tem uma estatística, Carlos Henrique, um pouco diferenciada também, e triste, que nós somos o primeiro lugar no sul do país em câncer do sistema digestivo. Nossa! Principalmente de estômago. É o que nós estamos comendo. Também é o que nós estamos comendo. Mas o que nós estamos comendo também é plantado em algum lugar e também é processado por uma indústria. Então, a gente precisa saber o que a gente quer. Se nós queremos entender o que nós estamos comendo ou proteger quem está plantando. É preciso ter um pouco de precisão onde vai se identificar qual é a população que nós queremos estudar para protegê-la. Porque, infelizmente, hoje, né, cada dia surge um problema novo em relação ao câncer. A Europa já discute a questão dos plásticos, né, porque identifica que há vários casos associados por estar usando alimentos embalados, enfim. Sim. Então, a ciência ela avança de forma significativa. Cabe a nós identificarmos e tentar, a partir das prioridades das características regionais, identificar qual é a população que a gente quer, pelo menos, aproximar e proteger. Isso é tão sério, né? Ainda agora o Congresso discute essa questão de liberação de agrotóxicos que já são condenados em outros países para serem usados aqui, não digo de forma indiscriminada, mas... Era hora de dar uma bloqueada nisso, ou pelo menos aprofundar estudos no sentido de identificar aqueles que causam mal de fato, né? Carlos, isso é uma questão muito importante. Ainda ontem, discutindo com os rotarianos, foi levantado, é que a pergunta que a gente faz nesse país é assim, peraí, mas o que é agrotóxico? Agrotóxico danoso é aquele que não está reconhecido pela Anvisa. Pela autoridade, claro. Né? Que, segundo me foi colocado, não sou autoridade sobre isso, mas estima ali que é uma lista de 40. Pois que hoje são também. Aprovados. Exatamente. Né? Então, por outro lado, o que nós teríamos de identificar? Nos preocupa a qualidade da água que estamos ingerindo. Afinal de contas, vai para a água tudo isso lá no final, né? Nós vamos ter que verificar solo. Existem questões que são tanto variáveis ambientais, mas principalmente variáveis ambientais que influem diretamente na vida de determinada faixa etária, de determinado segmento, que a gente possa fazer inferências causais mais reais. Porque existe muita sublimação ou muita generalidade e muito empirismo
O que a gente percebe? Ah, não é nada disso, eu trabalho com câncer há tantos anos, eu atendo o colono e tal, mas eu não consigo fazer o exame, eu não consigo fazer isso. Isso é empírico. A gente precisa saber isso do ponto de vista científico, porque isso não... uma descoberta nesta forma não atinge só a região de Timbó e Santa Catarina, mas todas as regiões brasileiras. Exatamente. Quando você diz que falta uma informação básica, fundamental, a ocupação profissional na primeira consulta, definir o que a pessoa faz. Isso, no entanto, logo em seguida é atropelado, porque a pessoa mora numa área rural. Mora numa área rural. E isso precisaria de um preparo da rede hospitalar, de uma atenção maior, para que não se perca a informação, o registro da informação. Quando alguém procura o serviço médico, aquela porta, aquele primeiro atendimento, é fundamental que se preencha as informações. Quer dizer que dos 45 municípios do Médio Vale do Itajaí, dessa nossa região, aliás, do estado de Santa Catarina, o Médio Vale do Itajaí tem 7 municípios cravados ali com grande incidência de câncer. 7 municípios cravados ali. Apesar de ter uma rede capilarizada de serviços que abrange não só aqui, mas a região Nordeste, está mais próximo do litoral, com um certo privilégio em relação à condição de transferência, acompanhamento e tratamento de saúde, precisa ser identificada essas individualidades, né, regionais que colocam esses municípios nessa lista ingrata. Muito bom. Você me deixou intrigado em 2 oportunidades. Você já falou local de óbito, onde a pessoa morre, onde a pessoa exerce a sua função. O que quer dizer isso? A gente foi buscar uma informação assim que a princípio parece que... onde é que as pessoas estão morrendo, né? Quem tem câncer está morrendo onde? Bom, 80%, estatisticamente falando, 80% morrem no hospital, no estado de Santa Catarina. Na região, também, 80%. Quer dizer, de cada 10, 2 morrem nas suas casas. 2 morrem nas suas casas. Bom, morrer em casa não é problema. É digno. Aliás, é melhor morrer em casa com um abraço ou com um aperto de mão de alguém do que numa UTI. Onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar nisso, uma coisa muito importante. Os hospitais, junto com os municípios, precisam desenvolver a política de cuidados paliativos de forma que funcione. Porque não é porque eu vou para morrer em casa que eu não devo ser assistido pelo Serviço Público de Saúde. Você pode ser assistido em casa. Deve ser assistido. E é por isso que tem uma política de cuidados paliativos que precisa ser implantada. É interessante essa abordagem. A partir do momento em que em casa você tem alguém da família segurando as suas mãos. Vamos assim colocar. Sim, mas não custa uma equipe que trabalha na estratégia de saúde da família ir lá, ou alguém, um psicólogo, alguém que faça o NASF, que vai fazer a visita, entender e acompanhar a sua família, porque depois da morte de um ente, pode ser uma mãe com 3 crianças. E como fica essa família? É importante o serviço de saúde verificar, acompanhar sim e fazer os cuidados paliativos como cultura de trabalho. Agora, você está com dados, já falamos, esses números são marcantes porque são inéditos, né? Estão sendo expostos agora à opinião pública, né? Sim. E são impressionantes também. Com esses números em mãos, você já abriu as portas que queria abrir? Ou ainda não? Não, na verdade nós somos... Ou não apresentou ainda? Não, a gente apresentou esse trabalho ao Rotary por um pedido do Dr. Moser para um esclarecimento, um conhecimento. Sim. Existe uma equipe de profissionais gabaritados, prontas para desenvolver um trabalho de refinamento, de aprofundamento, de detalhamento e atender talvez a ânsia daquilo que a população queira. Se é para organizar acesso, se é para definir papéis, se é para se focar em políticas de prevenção, em ações coletivas populares de saúde, precisamos, além de identificar o problema, é saber o que as autoridades, junto com o setor de apoio ao poder público, deseja fazer de fato. Porque não adianta falar e nem a gente fazer um estudo lindo. É necessário ação. Ação da comunidade toda, pelo que eu entendo. E isso você sentiu aqui em Timbó, é o interesse geral? Isso me chama muita atenção em Timbó. É diferenciado para mim nesse sentido. No Vidas, onde você trabalha para essa sua assessoria, que tipo de interrelação, que tipo de interesse o Vidas tem nisso e de apoio que ele possa dar nessas iniciativas? O Vidas, o que a gente trabalha hoje tem um know-how, tem uma equipe disposta a desenvolver o trabalho. Então, nós não poderíamos aqui pedir nada a ninguém. Nós não estamos pedindo nada a ninguém. Nós estamos fazendo através do Vidas aquilo que também é propósito de
do Instituto de servir a comunidade. E nós estamos servindo de forma gratuita com a informação para subsidiar medidas que as autoridades queiram fazer. Lógico que avançar em um estudo de acompanhamento de 1 ano, de 2 anos, trazer pessoas para a gente poder refinar, aplicar questionários, fazer entrevistas, fazer coletas, fazer mapeamentos, identificação, isso são projetos específicos. Entendi. E aí isso é uma outra alternativa que fica por conta da sociedade, porque, infelizmente, nós, como pesquisadores, como profissionais hoje, nós não vamos recorrer ao poder público de um Estado falido. Eu fico imaginando quando vocês conseguirem também inserir nesse contexto o mundo acadêmico, né? As universidades e os seus cursos de medicina. Existe muita coisa sendo feita na academia. O mais interessante é que assim, nós somos pesquisadores formados. Nós entendemos a universidade como meio madrasta. Ela te forma, te faz mestre, te faz doutor e depois você vira sozinho pelo mundo. Até porque é contraditório, porque quando uma universidade começa a ser investigada, não cabe a um pesquisador ter o prestígio de requisitar nada a ninguém. Então, é muito triste o estado de quem investiu o dinheiro em nós mesmos para formar pesquisadores, para formar estudiosos, hoje não pode estar dentro da universidade pesquisando e também não pode estar associado ao poder público, que infelizmente na sua grande maioria hoje não tem credibilidade nenhuma diante da sociedade. Por isso é diferente de Timbó na forma de como requisitar o conhecimento através da sociedade. Você tem um cabedal de conhecimento em várias áreas dentro da pesquisa e eu me permito perguntar a você, sem saber evidentemente o que você vai me dizer, mas de que forma a população pode intervir no aspecto de não estar consumindo um produto com agrotóxico? Que tipo de informação tem a sociedade ou pode ter, onde ela mesma seja pesquisadora, onde ela mesma aprofunde o seu conhecimento, onde ela mesma busque o interesse de saber de onde vem esse produto? Eu acho que precisa ser feito um esclarecimento de massa, porque muitas vezes os rótulos dos produtos não dizem. A gente não confia mais nesses rótulos. Não confia. Nós podemos estar ingerindo nas bolachinhas, nós podemos estar ingerindo simplesmente quando nós vamos fazer a nossa feira no final de semana. Tu não confias nos rótulos também? Não. Aliás, nós já tivemos casos em Santa Catarina de pessoas estarem vendendo em feira orgânica produto com agrotóxico. Meu Deus, aqui foi um escândalo nacional. Então, assim, precisa ser feita, além da pesquisa, do estudo, de identificar isso, precisa ser feito uma nova construção de uma nova cultura por parte de quem consome, por parte de quem usa o mercado, os serviços, né? Às vezes não é só olhar o rótulo, às vezes não é simplesmente ir à feira. Talvez muitos municípios têm feito isso em Santa Catarina. Na área da saúde começou isso, que é um programa de alimentação saudável através da agricultura familiar, né? Onde algumas unidades de saúde, inclusive, começaram a colocar hortas comunitárias para as pessoas terem segurança. Esse é o caminho? É um dos. Existem inúmeros, mas assim, a gente espera que a gente tenha uma sociedade mais esclarecida a partir das informações mais reais e não tão genéricas. Algumas pessoas são céticas em relação aos efeitos do agrotóxico. Não, mas peraí, mas se não fosse agrotóxico não teríamos o mundo sendo alimentado? Até tem certa consistência essa informação. Mas qual é o estrago? Porque, se não me falha a memória, houve um caso de uma pessoa que ingeriu, né, agrotóxico, né? Qual é o efeito do agrotóxico no organismo? Direto. Olha, nós temos vários estudos realizados com agrotóxico. No levantamento dessas informações, a gente foi buscar outros estudos correlatos. E temos estudos realizados já no Mato Grosso, nós temos estudos realizados no Rio de Janeiro, nós temos estudos realizados no Rio Grande do Sul. A epidemiologia de câncer por agrotóxico ainda está sendo investigada, está sendo feita. Tá. Hoje nós temos uma população na faixa de 60 até 79 anos com um grande volume de óbitos por câncer e que trabalharam por mais de 10 anos, talvez, usando agrotóxicos. E nós temos pessoas que estavam longe do campo consumindo esses agrotóxicos e também estão ali, né, na mesma faixa etária e também com alguma taxa de letalidade semelhante ao do meio rural que trabalhou. Exato. Então, assim, precisa ser acompanhado, precisa ser feito estudos mais robustos de acompanhamento para se aferir isso.
Tá certo, mas a gente, nessa estatística que vocês levantaram, a pessoa não só mora numa área rural, mas muitos deles estão ligados ao uso do agrotóxico, não no consumo, mas no uso, no manejo. No manejo, na exposição ao risco diante do trabalho. Aqui em Rio dos Cedros, não faz muito tempo, faleceu um senhor, e eu fiquei interessado pelo fato, olha, disseram, ele não dava bola, ele não tinha nenhum tipo de cuidado, abria a embalagem com a boca e faleceu muito rápido, evidentemente. Nós vimos casos de pessoas que aplicam agrotóxico no campo e que, ora, ele não sabe qual é a diferença da roupa molhada, se foi pela chuva ou se foi pelo agrotóxico, e fica com isso no corpo durante o dia. Agora, por outro lado, o paradoxo disso, pode ser que não tenha, não é afirmação, até porque não podemos fazer isso, mas que existe uma relação causal muito significativa que a gente precisa apreciar em Santa Catarina. Nós temos o maior número de cânceres de estômago. Como eu já disse para você, então, nós somos campeões. Então isso sugere que nós estamos consumindo. Nós estamos consumindo coisas que estão provocando câncer no nosso sistema digestivo. E, ao mesmo tempo, nós temos, do outro lado, a primeira localização da causa primária na classe trabalhadora agrícola. Então, a gente precisa olhar um pouco mais. As coisas estão convergindo, né? Precisa se investigar. Verdade. Chama muita atenção. Estou entrevistando Eleodemar Ferreira Rodrigues, geógrafo, pesquisador, professor, mestre em engenharia, também é um prestador de serviços para o Instituto Vidas, e que é o nosso entrevistado desse sábado aqui na página 2, falando de assunto tão relevante, tão importante, tão sério, né? E, ao mesmo tempo, chamando a atenção da comunidade para exercitar o seu poder de cidadão e buscar mais informações, cobrar posicionamentos a respeito do que vem a ser o uso do agrotóxico, que é, como foi dito agora há pouco, um dos responsáveis, se não diretamente, mas o grande suspeito dessas anomalias todas aí. Então, vamos continuar essa entrevista daqui a pouco. Quero chamar a sua atenção, já que estamos falando de câncer hoje. Timó tem uma estrutura muito interessante. Não só o Hospital Oase, do qual já me referi, não só da UTI, em funcionamento, da neonatal em construção, nós temos uma rede de postos de saúde que tem que ser visitadas. As pessoas têm que abrir as portas desses postos de saúde todos para buscar a primeira informação, a primeira ajuda, enfim, inclusive de forma preventiva, que é o que sugerem os melhores programas. Mas nós temos também aqui em Timbó, e é uma grande parceira desse serviço todo, a nossa Rede Feminina de Combate ao Câncer. Aliás, em homenagem à Rede Feminina, meu entrevistado e eu viemos de cor-de-rosa hoje aqui. Não tem nada a ver com o Outubro Rosa, mas tem a ver exatamente com a grande proliferação de um dos cânceres que chama muita atenção, que é o de mama, né, nas mulheres, de útero, tão devastador. Mas, enfim, Timbó é uma cidade para todos, exatamente por essa consistência de ações de entidades público-privadas ou dessa parceria público-privada tão bem-vinda. Já voltamos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Estou voltando aqui, o programa Carlos Henrique desse sábado tem um assunto palpitante, né? Acima de tudo intrigante, preocupa a todos nós, quando falamos da vida, das patologias e doenças tão nocivas como o câncer e da onde isso pode se originar. A gente cada vez mais sabe, tem mais informação de que muito provavelmente estamos no alimento, na ingestão da nossa comida, da nossa alimentação, da nossa água, levando para dentro de nós muitos pontos de interrogação, sem sabermos a procedência adequada, e isso tem gerado esse número estonteante, né, de casos de câncer.
Eu gostaria até, nessa volta da entrevista com Eledeomar Ferreira Rodrigues, nosso convidado hoje, eu quero dizer para você que essa entrevista está gravada, fica no nosso podcast, você pode ouvir quando quiser. Isso é importante porque não tem tempo agora, mas sugira para alguma pessoa. Enfim, vamos todos entender qual foi o objetivo da página 2, trazer esse tema em discussão. E qual é o objetivo desse grupo que estuda isso, encabeçado pelo Eleudemar, onde eles querem chegar com isso. E agora eu exatamente começo esse último bloco perguntando a você. Qual é o próximo passo, meu amigo? Para onde vamos? O próximo passo é, primeiro, definirmos uma forma de como nós vamos custear os estudos que precisam ser refinados. Certo. Até porque o próximo passo envolve prospecção, tanto em alguns sistemas de abastecimento, em solo, serviço em mapeamento, de campo. Serviço de campo e acompanhamento de um recorte dessa população, que a gente, por faixa etária, para fazer um acompanhamento por pelo menos um ano e identificar ali algumas relações causais mais próximas, né, que nos dê um perfil ou um refinamento melhor da relação entre ambiente, seja aí através de trabalho, de ocupação, mas também da associação, sim, dos agrotóxicos no consumo ou na exposição dos trabalhadores, para que a gente possa ter um mecanismo de estabelecer políticas de proteção, seja de orientação, educação, mas que de alguma forma venha a proteger vidas. Porque não importa se numa escala de 100 pessoas que a gente acompanhar, ou 200 ou 500 pessoas, se nós conseguirmos, do ponto de vista pedagógico, orientar, educar e redirecionar o trabalho de pelo menos 70% dela, nós já estamos salvando vidas. Você está buscando quem abraça essa causa, essa ideia? É necessário. Você sentiu, tá otimista? Eu me senti otimista pela responsabilidade que eu vi nas pessoas e por me surpreender o fato de alguém pedir uma pesquisa para esclarecer um conjunto de empresários e associação que se interessa pela temática, né? Porque lá estão os trabalhadores deles, a maioria que abastecem o mercado, e lá estão as famílias, né? As pessoas. Então isso mostra um grau de maturidade social diferenciado e que é possível, sim. Existem pessoas qualificadas para isso, não são calouros, não são aventureiros, não. São pessoas que têm coragem de enfrentar e que têm algum currículo profissional que lhes permite isso. E vou te dar mais uma estatística, até porque não só as mortes, elas, além da perda financeira, mas as internações também têm aumentado no estado de Santa Catarina por causa das neoplasias, do câncer. Sim. E nós tivemos, só para você ter ideia, Carlos Henrique, de janeiro de 2017 até março de 2018, 48.323 internações no estado de Santa Catarina estão associadas às neoplasias. Isso é um número muito grande, né? É impressionante. Qual é o custo disso dentro do serviço hospitalar? Só o custo de serviços médicos, falando de serviços totais no hospital. Não estou falando da judicialização, não estou falando da interrupção do trabalho, mas em 1 ano e 3 meses, com 48.323 internações, nós tivemos um custo para o Sistema Único de Saúde, né, brasileiro, aplicado aqui em Santa Catarina, de R$ 76.137.698,59. Isso é muita grana. Se fizer prevenção, é possível que se gaste menos no futuro e é possível que se morra menos no futuro. Acontece que o futuro está ficando cada vez menor, porque apertado, o câncer achatado. está vindo na população de 20 a 49, o que é inaceitável. Precocemente, Né? Então, esses números... Fale um pouquinho mais desses valores, me chamaram a atenção. É uma grande soma. É uma grande soma. Isso é muito mais que uma cidade toda, às vezes, tem no contexto geral do seu orçamento. É uma saúde que ela já é deficitária de recursos. Se não se faz políticas preventivas, se não se faz um trabalho de educação popular em saúde, se não se faz um trabalho de fiscalização do setor produtivo e orientação dos trabalhadores que atuam, seja na indústria, seja abastecendo esse mercado de alguma forma, é lógico que não há sistema de saúde que consiga bancar isso daqui a 20 anos. Claro que não. E aí nós vamos deixar de ter uma política pública gratuita a ser cobrada e com mais pessoas morrendo. Quando se fala em estatística, ela é tão versátil que você vai ao passado,
contabilizando números e vai ao futuro, projetando situações. Exatamente. O que vem pela frente é assustador, se não tivermos uma... É assustador porque, veja só, nós temos um cenário acompanhando a morbidade hospitalar, ou seja, que é a internação por neoplasia, sinalizando um aumento muito grande no estado de Santa Catarina, e isso não é um privilégio de uma região só. Nós temos lá o extremo oeste de Santa Catarina, eivado e em expansão. Nós temos o sul, a região sul do estado de Santa Catarina, com taxas em elevação na internação hospitalar. O que é interessante é que o cenário de expansão da internação hospitalar está dizendo para nós que pessoas estão sendo identificadas com a doença. O que é triste para nós na estatística hoje, Carlos Henrique, é que nós percebemos que as pessoas que foram identificadas nos últimos anos já chegaram lá sem chance de cura. Ah, entendi. Então, a doença está crescendo e a taxa de letalidade, se não melhorarmos o serviço, vai ser maior. Claro, claro. Então, nós estamos falando de números, nós estamos falando de vidas, né? E quando a gente olha e vai pensar que 48.322 pessoas foram internadas buscando um atendimento de saúde, espero que todas elas estejam na faixa de cura. É uma população, só para que o ouvinte aqui da nossa micro-região possa entender, Timbó e Rio do Cedro juntas, que se internou no período de 1 ano. Sim, no estado. Em Santa Catarina, com neoplasia, com problema relacionado ao câncer. Problema relacionado ao câncer. Essas informações são informações do Ministério da Saúde, da produção da internação hospitalar no estado de Santa Catarina. Eleudemar, quero agradecer muito a tua disponibilidade para com a Rádio Página 2 e, ao mesmo tempo, cumprimentá-lo e a equipe que está atrás disso, são mais pessoas que eu sei, fazendo esses levantamentos no sentido de nos dar uma visão clara, efetiva e também dar um direcionamento aos serviços que virão a partir de agora, tanto da saúde local como estadual e o Ministério Público, e a própria ciência médica, né, que ela vai buscar esses dados, ela vai ter à disposição esses números. Então, quero te parabenizar por esse trabalho. No momento em que nós, de novo, né, eu sei que você quer fazer isso e eu faço outra vez, agradecer ao Dr. Melchior Moser, exatamente, médico do coração, mas que... coração, literalmente. Do coração, literalmente. E que nos propiciou essa ponte e, acima de tudo, foi quem fomentou o teu trabalho, né? Que eu sei, isso é muito bacana. Muito obrigado por ter vindo Carlos aqui. Henrique, gostaria de agradecer também. Dizer que esse é um trabalho, e eu vou fazer aqui uma ressalva, é um trabalho que não tem custo nenhum. Foi feito gratuitamente, até porque, de uma certa forma, nós estamos devolvendo para a sociedade aquilo que o Estado um dia investiu em nós. Muito bom. E agora é preciso se ter uma filosofia para isso. E a filosofia do Vidas, nesse sentido, é de oferecer a informação de forma gratuita a partir daquilo que a gente tem. Não é cobrado, não foi cobrado nada. Tem sim muitas horas de trabalho, de pesquisa, tem o envolvimento de pessoas de fora do país com o mesmo compromisso e o alerta está colocado para que as providências sejam adotadas. Se quiserem refinar, estudar, avançar para um outro patamar, é possível sim, mas não na forma brasileira, onde as coisas simplesmente são lançadas no ar, passa-se uma semana depois do Facebook e as pessoas esqueceram. Muito bom. Vocês viram que a locação hoje é feita aqui do auditório do Vidas, outro lado da rua, onde está o Hospital Oase, que é a nossa maior casa de saúde da região, tem feito um trabalho dignificante, maravilhoso, e eu quero agradecer muito. Obrigado. Prazer enorme saber que você tem esse trabalho, esse desafio, fazendo uma coisa quase de bastidores, né? E nos traz aí para o público agora os primeiros números relacionados ao câncer em Santa Catarina, em nossa região. A vocês, ouvintes, um bom final de semana, uma alegria imensa tê-los. Queria que vocês saíssem desse programa como eu vou sair, refletindo muito, a reflexão tem que ser feita. O que estamos consumindo, gente, né? Fica muito clara essa mensagem aqui. Vamos cuidar, vamos dar valor a produtos orgânicos, ou você faça a sua hortinha aí na sua casa, né? Não utilizando de venenos que comprovadamente são nocivos. E é preciso que a gente, de uma vez por todas, saiba que essa incidência de câncer está cada vez mais precoce. Nossas crianças daqui a pouco, nossos jovens já estão. Tem crianças aí, meu Deus, se é uma coisa triste é ver criança tratando desse problema, ou as famílias levando suas crianças. Então, vamos dar uma cuidada na nossa conduta. Quem sabe a gente possa iniciar nesse sábado mesmo. Bom final de semana a todos e até o sábado que vem.
Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.